Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu vou usar o número 3 para defini-la, se é que é possível definir Fernanda Weiler. Ela é mãe, mulher, médica, e eu falo 3 em 1 porque ela tem 3 trabalhos, 3 filhos, e logo, logo vai ser triatleta. Ai, meu Deus. Então, nada melhor do que conversar com Fernanda Weiler sobre medicina do estilo de vida. Fê, muito obrigada por estar aqui, um prazer enorme. Eu que agradeço de vir falar do assunto que eu mais amo no mundo, né? Medicina do estilo de vida. Que bom. Fê, a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Você vai falar um pouquinho sobre medicina de estilo de vida, mas antes, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre quem é Fernanda Weiler, né? O que Fernanda Weiler faz? Eu sei que você faz muitas coisas. Então fala um pouquinho pra gente. Gente, respira fundo, porque a gente fica cansado na hora que ela fala uma frase do dia dela, mas presta atenção que é inspirador. Verdade. Somos múltiplos, né? Então a gente tem muitas funções e a gente tenta fazer um pouquinho de cada, mas eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito também. Então não se estressa de achar que eu dou conta de tudo, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Mas eu sou mãe de 3, né? Meus filhotes estão com 5, 7 e 8 anos hoje. Sou casada, moro muito perto dos meus pais, então eu vou na casa dos meus pais diariamente ver como é que estão as coisas por ali. Tenho um emprego público, que eu faço 40 horas de perícia. Trabalho no hospital, na emergência, faço consultório e pratico esportes, né? Então, faço corrida de rua e agora eu tô muito focada na natação. E é isso, meu dia a dia é conciliar tudo isso, conciliar um estilo de vida saudável para ter mais qualidade de vida e para dar conta de fazer tudo isso no dia a dia. E como que a medicina do estilo de vida caiu na sua vida? A nossa formação médica, ela demanda muito, né? E ela forma pessoas doentes. Eu costumo falar nisso. Então, a gente é acostumado a uma carga horária muito alta. A gente é colocado num ambiente muito estressor, porque a gente está ali lidando com dores de todo mundo. Então, a gente tem uma carga mental pesada, uma carga horária pesada, um sono prejudicado, uma alimentação muito ruim, porque a gente come o que dá na hora que dá tempo. É comum a gente pedir lanches no hospital nada saudáveis, né? E o cansaço leva a gente também a essa comida não muito saudável. E aí eu estava nessa bola de neve, já tinha feito minhas especializações, eu fiz residência de clínica médica, fiz residência de cardiologia, fiz depois uma residência em ecocardiografia. E aí eu pensei, puxa, eu já fiz todas as especialidades e eu não tô satisfeita no que eu tô fazendo no consultório. Por quê? Porque na cardiologia, o paciente vai lá uma vez ao ano, a gente faz uma bateria de exames, você fala pra ele, tá tudo certo, toma um remédio e volta ano que vem. Ou então a gente falava, você tem que parar de fumar, ou você tem que fazer atividade física, e o cara voltava ano que vem pro check-up anual. E eu percebia que eu não conseguia mudar nada, eu via a doença evoluir. Então o paciente que era hipertenso, ele tomava ou não a medicação, no ano que vem ele voltava comigo, hipertenso. O paciente que tinha dislipidemia, colesterol alterado, tomava ou não a medicação e voltava colesterol alterado. E as doenças crônicas, né, que hoje é o maior mal da sociedade, são doenças crônicas não transmissíveis, que a gente entra em hipertensão, obesidade, insuficiência cardíaca, diabetes. Todas elas a gente vê que seguem um contínuo, a gente vê elas caminhando e a gente vê para onde vai. Então o paciente começa ali com fatores de risco, esse paciente tem propensão, tem um sobrepeso, pode ser que ele evolua com uma hipertensão, daí a gente começa a ter uma lesão que o paciente não percebe, ainda não tem sintomas, até que ele desenvolve a doença e ele tem um desfecho. Normalmente um infarto ou um AVC. Então a gente consegue ver o paciente caminhando. E na medicina, nas residências, na escola médica, o que eu aprendia era medica para isso não evoluir. Mas a gente não conseguia mudar o percurso desse paciente na doença. E aí nasceu minha primeira filha em 2016. E eu queria me tornar imortal naquele momento. Eu tinha tanto medo de ser órfã quando eu era criança, que eu pensei, eu não quero que minha filha seja órfã, né? Então, o que eu vou fazer para mudar a minha vida, para que eu dure mais para ela, para cuidar dos meus pais? Eu sempre fui a médica dos meus pais, eles não têm um médico, sou eu que cuido deles. Eu queria preservá-los também para curtir a neta.
E aí eu entrei na busca disso, de o que eu vou fazer pelo meu paciente, o que eu vou fazer para melhorar a qualidade de vida da minha família e a minha também. E eu encontrei a medicina do estilo de vida. Não tinha o Colégio Brasileiro ainda, era uma coisa muito pequena. Nos Estados Unidos já existia, eu procurando por site encontrei. Fui para Boston fazer minha formação lá. Então eu fiz o curso, quando eu cheguei lá, que tinha gente do mundo inteiro, que tinha a mesma visão que eu me apaixonei por aquilo. E a frase que mais me tocou, assim, do curso inteiro lá, foi: o paciente é tão saudável quanto o seu médico. E eu olhei pra minha vida e falei: meu paciente é muito doente. Eu viro noite de plantão, eu como o que dá, a hora que dá. Eu não tenho tempo para fazer atividade física, porque o médico é ótimo para falar pro paciente: você tem que fazer atividade física, mas eu tô num pedestal que eu não tenho tempo, né? Você arruma o seu tempo, mas ele mesmo não faz. E eu pensei: puxa, eu passo a hora que eu tenho, o tempo que eu tenho livre, estudando para tentar melhorar a saúde do meu paciente, mas por mim eu não faço nada. Então, se ele é tão saudável quanto eu tô doente, ele também tá doente. E essa frase é significativa porque, assim, a gente não sabe falar, a gente não sabe recomendar aquilo que a gente não faz. Então, como que eu vou falar para o meu paciente que trabalha 40, 60 horas por semana, que ele precisa arrumar tempo para fazer uma atividade física, se eu também trabalho essas horas e eu não consigo, né? E aí você começa a mudar uma chavezinha que você fala: puxa, mas e se eu fizesse isso? E o paciente começa a olhar e eles falam hoje: cara, a Fernanda tem 3 filhos, 3 trabalhos e ela nada às 5:30 da manhã. Por que eu não nado também? E quantas vezes o paciente fala: doutor, hoje eu só fui pra academia porque eu vi que você postou cedinho que foi na academia. Ou seguidores ali no Instagram que fala: fui porque você foi, sabe? E a gente começa a ver que eles fazem o que você faz, assim, é um reflexo do que você faz. Como que eu vou mostrar pra ele que é possível na correria de sair? Às vezes eu fico 30 horas fora de casa e eu levo todas as minhas refeições. Como que eu vou mostrar para ele que isso é possível se eu chegar lá e pedir um iFood, se eu pedir uma comida qualquer, né? Então, a partir do momento que você começa a fazer isso e começa a ter características de: puxa, se eu levar castanhas, dá para um lanche, é fácil de levar, não precisa ficar refrigerado, eu consigo mostrar isso pro consultório do paciente. Ele chega no meu consultório, eu abro uma gaveta, tem castanhas, eu falo: quer? É um lanche ali para ele, né? Então, eles falam assim: poxa, é simples. Porque mudar o estilo de vida, mudar os hábitos, é simples, mas não é fácil, né? Então precisa ser uma coisa intencional, mas a gente precisa saber como fazer. E aí na medicina do estilo de vida é isso, a gente aprende como fazer isso na nossa vida e como orientar que o paciente faça, né? Então a gente sai daquele médico que entrega o endereço para o paciente, mas que não dá o mapa, mas passa a ser aquele médico que, a gente vai chegar nesse ponto, mas o mapa a gente vai fazer assim. E às vezes a gente está tão distante do paciente que a gente não consegue nem enxergar a forma do mapa que ele quer ir, né? Porque eu posso ter um mapa do paciente que vai de metrô ou de um paciente que vai de carro ou do que vai a pé. São mapas diferentes. Não adianta eu dar o meu mapa de carro para um paciente que está andando de metrô. E aí nessa conversa que a gente vai se envolvendo no consultório, a gente vai ver qual o melhor caminho, qual a forma que ele vai fazer para chegar naquele mesmo ponto que a gente quer, que ele quer, que a gente como médico quer também. Então a medicina do estilo de vida é uma forma de exercer a medicina dentro da sua área. Quando a gente vai ver, então foi fundado o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, né? Hoje eu sou diretora aqui do DF, do colégio, mas a gente consegue englobar todas as áreas da medicina. Então, o cirurgião consegue exercer a medicina do estilo de vida dentro da cirurgia, o neurologista consegue dentro da neurologia, o anestesista consegue numa consulta pré-anestésica. Então, a gente consegue que médicos, dentro da sua formação, exerçam uma forma de fazer a medicina e de melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Tô falando que é inspirador e nem começou, né? É verdade. Sabe uma coisa que você falou muito legal de tempo? Um professor virou para um paciente e falou o seguinte: não tem problema nenhum você não ter tempo, porque se você não tiver tempo para a saúde, você pode ficar bem tranquilo que para a doença você vai ter tempo. E é muito isso, né? A gente usa esse argumento da falta do tempo, mas a gente tem tempo para comer bobagem, é só uma questão de escolha, né, Fê? São escolhas melhores que a gente tem que aprender a fazer.
Mas eu acho que a gente, Carol, não é culpa do indivíduo, sabe? Eu não coloco isso assim como, que pessoa preguiçosa ou com falta de motivação. Na verdade, a nossa cultura coloca como se tudo que for pra gente fosse um luxo. Então a gente deixa como supérfluo o nosso cuidar, né? Então a gente faz quando sobra tempo, só que não sobra tempo. O autocuidado não é uma prioridade, né? Exatamente, a gente tem que colocar isso como uma tarefa a ser feita, né? E não uma coisa se sobrar tempo. E aí fica parecendo que a pessoa que se cuida é egoísta porque deixa de fazer outra coisa para se cuidar, ou a pessoa que não se cuida é preguiçosa porque não se cuida, mas é uma construção cultural, assim, e que a gente vê que o meio que a gente está inserido influencia nessa construção. Então, quando a gente tá num meio, num grupo que tá fazendo atividade física, a gente se motiva a fazer atividade física. E a gente foi feito para morar nessa comunidade, né? Tem um estudo que é muito interessante, que mostra assim, que o amigo do seu amigo, mesmo que você nunca tenha contato com essa terceira pessoa, você nunca conheceu ou nunca vai conhecer, ela influencia nos seus hábitos. Então, se o amigo do seu amigo é obeso, aumenta o seu risco de obesidade. Se o amigo do seu amigo fuma, aumenta o seu risco de fumar. Da mesma forma que isso influencia para o bem. Se o amigo do seu amigo faz atividade física, aumenta a sua chance de fazer atividade física. Então, a gente vê que não é uma escolha pessoal, que isso depende muito mais do meio que a gente está inserido do que da motivação pessoal, né? Então, às vezes a gente fala pra pessoa, mas eu não tenho motivação, eu não consigo. Mas talvez o meio que tá errado e que a gente consegue ali fazer uma mudança naquele aspecto, sabe? Você falando essa questão do que a medicina de estilo de vida traz para o paciente, usando o médico como exemplo, se a gente for pegar hoje a população médica e profissionais da saúde, eles estão doentes. Boa parte está doente. Todo mundo teria que fazer medicina de estilo de vida, né? Para talvez interpretar e ter esse autocuidado da importância que ele traz para si mesmo e para os pacientes. Quando a gente pega a medicina de estilo de vida, falando de questão social, do meio que a pessoa está inserida, ela tem alguns pilares. Quais que seriam esses pilares que são fundamentais para a gente ter essa atenção e entrar nesse estilo de vida, né? Só voltando dessa parte de que a parte de saúde tá doente, Lucas, a gente tem um estudo do CREMESP de 2019 que mostra que a média de mortalidade das mulheres médicas é 20 anos a menos do que da população geral. Então, quando a gente olha nesse estudo de São Paulo, eles estudaram por 10 anos todas as causas mortes ali de médicos e não médicos na cidade, no estado de São Paulo. E eles viram que a média da mortalidade da mulher paulistana é de 79 anos. Se ela for médica, é 59 anos. Então, para você ver que é uma questão muito grave mesmo. E de homens é de 3 anos a menos. Então, a média de mortalidade do paulistano é de 72 anos, do médico paulistano é de 69. E aí você pensa que não é por poder aquisitivo. Porque os médicos, se a gente for pensar em população geral, têm um poder aquisitivo um pouco maior que a média. Não é falta de conhecimento, porque é quem detém o conhecimento de saúde, né? Então é falta de autocuidado. Então a gente precisa mudar alguma coisa ali. E a medicina de estilo de vida, ela trabalha com 6 pilares, né? Então a gente trata da alimentação, da atividade física, do sono, qualidade do sono, controle de estresse, controle de tóxicos, aqui entra tabagismo, etilismo e conectividade, né? Então, o contato que você tem com as outras pessoas e com um ser sobrenatural. Então, quem acredita em Deus, num ser divino, tá? E a gente vê que essa importância da conectividade é muito importante também, que assim, que a gente foi feito para viver nesse grupo, né? A gente tem outro estudo muito interessante que mostra assim, que uma pessoa que tem contato com menos de 5 pessoas por dia, que ela vive num isolamento, a gente chama, ela equivale em risco de infartar a uma pessoa que fuma 15 cigarros no dia. Então a gente sabe dos malefícios do cigarro, a gente tem campanhas contra o tabagismo, né? Todo mundo sabe que fumar faz mal pro coração, todo mundo sabe que fumar aumenta a mortalidade, mas a gente se isola. E a gente vem de uma pandemia que todo mundo ficou isolado. E a gente vê agora um boom de doenças cardiovasculares aumentando,
né? Então, essa questão de teletrabalhos, essa questão de ficar em casa, de ter streaming, de ser muito fácil você se entreter e liberar dopamina sem depender dos outros, também é prejudicial. E isso também é culturalmente construído, né? A partir do momento que a gente vem agora com uma geração crescendo que prefere ficar em casa a encontrar amigos, isso é grave no aspecto de saúde, quando a gente pensa em sociedade. Sabe? Então, esses 6 pilares, eles são equivalentes. Antes a gente pensava assim, vou cuidar do meu coração, eu vou comer bem e vou fazer atividade física. E aí a gente via, de repente, a notícia no jornal daquele empresário que tinha um corpo bacana, que fazia atividade física todo dia e que, de repente, morreu infartado. E o povo falava, nossa, mas comia tão bem, fazia atividade física todo dia e infartou? Infartou, porque a gente não sabe como é o controle de tóxicos dele. Esse cara fumava, ele bebe bebida alcoólica, ele usa outras drogas. Ele é um cara que faz controle de estresse. Como que é o dia a dia desse empresário? Como que é o sono dessa pessoa? Então, a gente tem uma equivalência nesses pilares. Não é só a alimentação e a atividade física que importa, mas os outros 4 pilares têm igual importância, sabe? E a gente precisa enxergar isso como sociedade, que não adianta eu fazer tudo correto se eu não consigo controlar o estresse. Se a gente tem um paciente ali super ansioso, que acaba não dormindo direito por conta dessa ansiedade, que acaba tendo uma frequência cardíaca aumentada, uma pressão aumentada por conta dessa ansiedade. Então, isso tudo está muito interligado e a gente precisa agir nos 6 pilares. E é muito individual, né? Eu sempre gosto de falar isso. O livro é igual para todo mundo e todo mundo é diferente. Então, algumas pessoas vão ter mais dificuldade de controlar o estresse, outras vão lidar melhor com isso e ter mais dificuldade na alimentação. Como que é a individualização disso na consulta? Carolzinha, não só no pilar que é diferente, mas como a fase da vida também. Então, por exemplo, veio uma fase da vida, o Lucas está com criança pequena. Como que você vai exigir que uma pessoa dessa durma 8 horas da noite, durma 7 horas da noite com uma criança pequena, uma mãe que acabou de ter um filho, né? Então, são fases da vida também que a gente consegue priorizar um ou outro pilar, sabe? E na medicina do estilo de vida, a gente não tem um botão de cheque de feito ou não feito, né? Então, a gente é um espectro ali do que é o ideal fazer. O ideal é que a gente faça 150 minutos de atividade física por semana, mais 2 vezes atividade de força. Esse é o ideal. O que esse meu paciente consegue fazer? Eu tenho um paciente que não fazia nada e que chegou no consultório para mim e falou assim, doutora, não adianta você me colocar para fazer atividade física nenhuma. Você pode mandar eu fazer o que eu quiser, que eu não quero fazer atividade física, eu odeio meu cabelo suado, eu não quero isso. E a gente foi conversando, e eu falei assim, e se na hora que você tomasse banho, que você já estivesse sem roupa, com o cabelo na touca para tomar seu banho, a gente fizesse 2 agachamentos, só 2. Ela falou, que ridículo. Mas é ridículo mesmo, mas tenta. E aí ela voltou na consulta de retorno 60 dias depois. Eu falei, e aí, tudo bem? Ela falou, tudo bem, doutora, deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que eu vou tomar banho, eu lembro, é tão ridículo não fazer 2 agachamentos que eu tô fazendo 10. Olha. Eu falei, puxa, tá perto do ideal? Tá longe do ideal, mas para quem não fazia nada, agora ela já faz 10 agachamentos. E sabe o que ela me falou? Doutora, parece besteira, mas minha perna eu achei que ficou mais durinha e eu tô gostando de fazer. Sabe? Então, a individualização é nesse sentido de, não é que eu quero, você conseguiu dormir às 7 horas por noite, dá o cheque. Você conseguiu fazer seus 150 minutos de atividade física, você fez o cheque. Então, assim, para cada pessoa é um desafio e é uma construção de saúde, né? Então, às vezes, eu sempre falo na parte da alimentação, é muito mais importante o que a gente inclui na alimentação do que o que a gente exclui. Então, às vezes, muitas vezes a gente vai fazer assim, vou fazer dieta. Nossa, mas você gosta tanto do chocolate? Doutora, não tira meu chocolate, não? Mas tudo bem, eu não vou tirar seu chocolate. Mas que tal se a gente colocar 2 frutas por dia? E o paciente vai vendo que se ele colocar 2 frutas por dia, às vezes você pega uma fruta mais docinha, que o chocolate vai saindo automaticamente. Ou às vezes nem sai, mas aquela fruta já traz fibra, já traz vitamina, já é tão mais importante do que tirar, sabe? Então o paciente ainda tá acima do peso? Tá, mas agora ele tem fibra na alimentação dele. Agora a gente já consegue colocar a vitamina que ele precisa, ou o cálcio, que ele não comia nada de cálcio, tem uma osteopenia, agora a gente já consegue ir acrescentando isso na dieta dele. Então a gente tem que pensar em cada pilar como um espectro, e não como um fiz ou não fiz,
sabe? E que isso é uma construção diária. E que vai ter dia mesmo que você não vai conseguir fazer nenhum deles, ou faz um mais ou menos, mas vai ter dias que a gente vai conseguindo melhorar. E o paciente vai vendo o resultado no sono. Poxa, doutora, sabe o que eu percebi? No dia que eu fiz atividade física, eu durmo melhor. E uma coisa vai levando a outra, né? E se eu durmo melhor, eu tenho menos fome, porque uma noite mal dormida aumenta a sua fome em 300 calorias no dia seguinte. Então, às vezes o paciente vem emagrecer e fala, tô acima do peso, o médico mandou eu emagrecer, e aí quando a gente começa a fazer uma questão do sono, ronco, eu acordo exausto. A gente vai ver o paciente tem uma apneia do sono que não foi diagnosticada e que ele não consegue emagrecer, coitado, porque ele tem que comer a energia para conseguir estar vivo no dia seguinte, produzindo no dia seguinte. Então a gente vê assim que os pilares são completamente interligados e que um ajuste, ajuda no outro também, né? Então depende da fase da vida, depende da individualidade. Para mim é muito fácil começar a fazer atividade física, mas é super difícil falar no controle do sono, pensa bem. Às vezes o trabalhador é noturno, a gente dá plantão. Às vezes tem uma criança pequena, como é que você vai fazer? Agora você vai ter que dormir em casa todos os dias 7 horas por noite. Doutora, eu trabalho em turnos. Eu não tenho como fazer isso. Então vamos ajustar o seguinte, quando você sair do seu plantão de manhã, vamos olhar para o sol, vamos pegar um sol. Porque isso a gente já começa a melhorar o ciclo circadiano dele para tentar melhorar o sono dele da noite, sabe? Então é individualizado mesmo e a gente só consegue isso conversando muito com o paciente. Né? Então, não dá para ser aquela consulta de 20 minutos, 30 minutos, porque a gente precisa entender o contexto que está aquele paciente e precisa criar uma relação médico-paciente de que a gente sabe junto onde quer chegar e onde eu posso ajudar e a parte que depende dele. A gente diz que a medicina do estilo de vida não é um ringue, onde o médico está mandando e o paciente está obedecendo, mas é uma aula de dança e que a gente dança a música e o ritmo do paciente. Tem paciente que quer dançar música lenta e a gente vai dançando música lenta com ele, mas a gente está dançando. Tem paciente que já chega lá e quer dançar um rock e a gente pula junto com ele e vai naquele ritmo, né? Mas é uma aula de dança e, querendo ou não, quem dita o ritmo é a pessoa que vai fazer. Não adianta a gente impor, né? Então é uma construção conjunta de médico e paciente. Sabe uma coisa que eu fico observando muito hoje? Igual você fala, são vários pilares, mas o que eu percebo muito é que às vezes, igual você falou, tipo, a gente tem às vezes profissional de saúde que entende a importância de fazer um exercício físico, uma atividade física ou ter uma alimentação saudável, mas é o trabalho da mentalidade, porque fica muito claro para mim a cada dia que passa, se você não fizer um trabalho de mentalidade nessas pessoas, porque conhecer às vezes ela até conhece, mas por que ela não está dando importância para aquilo, né? Então eu acredito que, você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que o trabalho dessa questão de mentalidade de fato e tentar individualizar cada paciente é a única forma de você conseguir talvez alcançar o objetivo que você quer para aquela pessoa. Com certeza, assim, né? Aquilo tem que ser importante para a pessoa, porque dá trabalho. Ser saudável dá trabalho, né? Então o mundo corre contra isso, né? Eu sempre falo isso, às vezes você vai numa farmácia, você chega na farmácia para comprar um remédio, para você tá doente, né? Porque você foi lá para comprar um remédio, e embaixo do balcão é só doce, chocolate, bala, né? Então o mundo tá contra você. Você tá indo lá porque você tá doente, você chega lá e encontra processados industrializados cheios de açúcar e você compra porque aquele ali tá fácil, né? Então, você construir isso e colocar pro paciente, poxa, mas não compra isso agora. Sabe, vamos ali na padaria, do lado tem uma padaria que vende fruta. Será que é tão fácil quanto abrir um pacote de Cheetos ou abrir uma caixinha de frutas? É tão fácil quanto, doutor, é mais caro. Uma penca de banana custa R$10 o quilo, né? Às vezes é mais barato que o saco do Ruffles. Entendeu? E quanto você come uma penca de banana no lanche? Não, mas você come um saco de Ruffles fácil. Né? Então, às vezes, é essa oportunidade que a pessoa não tem de enxergar mesmo. A gente vai indo automático na vida. É mais fácil você já comprar o remédio e pegar o doce do que você andar 10 metros e comprar a fruta. É mais fácil, por exemplo, você ver no shopping. Você já procurou a escada do shopping? É escondida, é escura. A escada rolante é visível. Tá na frente da loja que você quer ir. Mais acessível. Entendeu? Então, a nossa construção de sociedade é feita pra gente ser sedentário. É feito pra gente comprar coisas gordurosas. É feito pra isso, como se isso fosse uma fonte de prazer. Você já imaginou se a escadaria do shopping fosse um ambiente legal, que você fosse vendo as vitrines da loja?
você ia caminhar mais, né? Mas procura a escada para você andar por escada e não por escada rolante ou elevador no shopping, é escondida, né? Então, a sociedade está sendo construída cada vez mais para que a gente tenha comportamento sedentário. E isso é muito importante da gente falar do que é sedentarismo e o que é comportamento sedentário. Porque eu posso ser ativa no sentido de eu faço natação 1 hora por dia todos os dias de manhã. Mas no resto do dia, se eu passar 8 horas sentada no meu consultório, eu tenho um comportamento sedentário. E esses estudos hoje mostram que esse comportamento sedentário às vezes é mais maléfico do que não fazer 1 hora de manhã que eu fiz, né? Então essa parte da gente estar em constante movimento, da gente ter uma escada para subir entre uma atividade ou outra, da gente ir ali pegar água um pouco mais distante, em vez de manter uma garrafinha aqui em cima da minha mesa, esse pequeno exercício tem se mostrado muito importante e às vezes até mais importante do que a atividade física programada que eu faço 1 hora por dia. Sabe? Então a gente precisa construir nas sociedades essa ideia de que é legal eu levantar para ir pegar um cafezinho e encontrar meus colegas de trabalho ali. Porque ali eu faço um relacionamento, eu pego minha água, eu caminhei, sabe? Do que a gente ficar nesse círculo de colocar água aqui na frente ou talvez alguém que venha me servir aqui. Então a gente precisa construir para que as escolhas saudáveis sejam automáticas e que a pessoa não precise se esforçar para fazer uma escolha saudável. Eu não preciso me esforçar para achar a escada do shopping. Ela tá ali, visível, e eu tenho em volta dela as vitrines das lojas que eu quero comprar. Por que não construir um shopping assim? Nossa, eu fiquei até com vergonha agora, na hora que você perguntou onde que é a escada do shopping. Eu fiquei pensando aqui também, não faço ideia, o Parque Shopping, por exemplo, que é comum ir, nunca vi. Não tem, é difícil, né? Quando você tem bebê, você descobre onde é o elevador, porque senão você sobe, porque você tem que subir com um carrinho, né? Mas senão você tem escada rolante para todo lado, você vai para um lado para o outro, escada rolante. E Fê, é muito legal que você inspira pela força do exemplo. Eu usei a palavra inspiradora e vou usar inúmeras vezes. E como que é o seu dia a dia? Como que você falou da rede de apoio, isso é muito importante. Eu sempre vejo você chegando no hospital e é verdade, ela chega com a marmitinha, ela pede uma comida especial. E quando vai embora de manhãzinha fala, eu vou ali nadar rapidinho. Como que foi essa construção na sua vida? Eu acho que eu levei um choque muito grande lá em 2016, quando eu fui no curso e vi isso, que o paciente seria tão saudável quanto eu. E eu pensei, bom, eu vou ter que dar um jeito na minha vida, e agora, né? Você era sedentária, você comia mal. Carolzinha, eu fui atleta durante a minha adolescência. Depois, quando você entra num pré-vestibular, o que as escolas fazem? A educação física é optativa. Por quê? Se o aluno quiser ficar numa aula que cai no vestibular, ele pode. Olha que absurdo, né? Então, a gente passa aquele período pré-vestibular que a gente só estuda, né, para passar numa universidade. Depois, no curso de medicina, ninguém incentiva a gente a fazer atividade física. São 6 anos que a gente estuda e que o professor muitas vezes vira para você e fala, o que você faz de meia-noite às 6? Quantas vezes a gente escutou isso, né? É um jargão comum. Depois você sai da faculdade, você tem que fazer uma prova de residência. Então, você tá ali trabalhando, dando plantão, dormindo mal, estudando para a prova. Você também não é incentivado a fazer atividade física, né? Fiz 4 anos de residência, então esse período todo, entre estudar para o vestibular, faculdade e residência, eu fui sedentária, né? Quando acabou tudo, perguntar se eu fui obesa? Não fui obesa, mas nesses 8 anos, eu desenvolvi 2 doenças autoimunes. Então eu tenho tireoidite Hashimoto, eu tenho doença celíaca. Eu tenho certeza que as doenças autoimunes estão muito relacionadas ao estilo de vida, né? A padrão inflamatório. Pergunta se alguém da minha família tem? Não, ninguém da minha família tem nenhuma das 2 doenças. Então você vê que eu fui saudável até os 16 anos, eu não tinha nenhum problema de saúde. Depois disso eu passei esses 8 anos sedentária, comendo mal, né, comendo ultraprocessados o tempo inteiro, desenvolver essas doenças. Quando eu cheguei nessa fase ali de 2016, que eu tive minha filha, eu chegava a tomar 4 latinhas de Coca-Cola por dia no plantão.
Porque a gente sabe que no hospital, você abre a geladeira, você pega a Coca-Cola. Quando a gente está num ritmo de trabalho, fazer 48 horas seguidas de plantão, você entra lá, você pega uma latinha de refrigerante, você nem percebe que você está tomando uma latinha de refrigerante. É um pequeno prazer que você tem ali no dia. E isso me dava. Quando nasceu minha primeira filha, a Helena, eu parei de pensar o tanto de Coca-Cola que eu tomava. Eu falei, nossa, mas e se ela quiser tomar refrigerante? E aí nesse dia eu pensei assim, eu não vou comer nada que minha filha não possa comer. Porque a gente sabe tudo que uma criança pode, né? Até os 2 anos de idade, criança não come açúcar. Depois é um absurdo criança tomar refrigerante. Por que a criança não pode tomar refrigerante e o adulto pode? Faz mal do mesmo jeito. Não faz sentido você preservar ali a saúde da criança e depois parece que faz 10 anos, 8 anos de idade, a criança pode tomar qualquer coisa, né? E eu falei, eu não vou comer nada escondido da minha filha. Se ela não pode comer, eu também não quero comer. E aí eu cortei refrigerante no dia que ela nasceu. Eu falei, não tomo mais nenhum refrigerante. Foi difícil, eu passei por uma crise de abstinência, eu falo, porque tinha alimentos que eu só queria tomar só com Coca-Cola. Ninguém come pizza com água. Não dá match, você não quer aquele negócio. Então é questão de adaptação de paladar. E a gente sofre para adaptar mesmo, porque é muito mais fácil você abrir a geladeirinha e pegar uma Coca-Cola do que você pegar um copo, abrir o filtro para pegar água. Às vezes nem água tem lá no filtro, você sabe bem disso, né? Então é muito mais fácil esse comportamento. E aí quando eu fui no curso, eu pensei, não, se eu vou falar pro meu paciente fazer atividade física, eu tenho que fazer atividade física primeiro. E aí eu comecei a fazer uma academia, qualquer coisa do tipo. Quando foi na pandemia, a gente passava horas e dias, às vezes, no hospital. A gente saía de casa num dia, não sabia se no dia seguinte ia voltar, porque às vezes o colega que ia te render estava com Covid. E você continuava lá. E era uma situação tão estressante do hospital lotado, demandante, que a gente não tinha leito, né? Você sabe muito bem do que a gente passou. Que eu falei, eu não consigo voltar para casa com essa energia. Porque eu chegava em casa, eu tinha um bebê de 8 meses, uma filha de 2 e uma de 3 anos. Tinha meu marido. Eu tinha que dar atenção para todo mundo e eu tinha que estar bem disposta. Afinal, a mãe passou 2 dias fora de casa. E nesse contexto, eu comecei a pensar, eu vou sair do hospital, eu vou parar no parque da cidade, eu vou dar uma volta no parque da cidade e vou voltar para casa. E essa 1 horinha que eu passava no parque da cidade, ali em meio à natureza, fazendo uma caminhada no começo, depois eu comecei a correr, isso me mudava o meu humor para eu chegar em casa. Eu já chegava em casa relaxada, já chegava em casa com outro estado de receber as crianças, de falar com meu marido, sabe? Isso foi me fazendo bem. E aí a gente montou um grupo de corridas lá no Parque da Cidade, 7 horas da manhã, porque a gente saía do plantão e ia pra lá. Nisso eu chamei uma amiga que já corria e quando a gente quer fazer um hábito, é muito legal quando a gente pega alguém que já faz esse hábito, né? Porque você começa a espelhar o que a pessoa faz. E aí eu pensava, cara, ela é médica, ela corre, vou ligar pra ela. Eu falei, Mara, você pode ir correr comigo? Quero começar a correr. Nunca tinha corrido nada. E aí a gente começou a fazer. Em 2021, a gente fez a primeira provinha de 10 quilômetros e a gente vai tomando gosto, né? Vai tendo uma meta, vai correndo cada vez mais, vai juntando gente que quer aquilo também. Então a gente juntou ali um grupinho de 20, 30 pessoas que se encontrava domingo, 7 horas da manhã para fazer isso. Nos dias que eu saía do plantão, que não tinha esse grupo, eu ia sozinha, fazia a volta e ia para casa. E fui vendo que isso me fazia bem e eu incorporei isso. Então assim, você vê que é uma forma de desestressar minha. É a mesma sua? Talvez não. Talvez você desestresse lendo um livro, talvez você desestresse somente sentada na natureza, né? Então, a gente precisa olhar o que faz bem pra gente, o que a gente desestressa. Essa parte de controle de estresse é a mais variada que eu tenho no consultório, porque muitas vezes você pergunta pro paciente assim, o que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? 90% das pessoas não sabe dizer o que gosta de fazer. A gente entrou num ciclo de trabalhar, pagar contas, chegar em casa e dormir, trabalhar, pagar contas, chegar em casa e dormir, que as pessoas esqueceram do que faz bem, do que gosta de fazer. Isso para qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. Percepção? É impressionante, as pessoas não sabem o que gostam de fazer, Lucas. E eu falo assim, você gosta de ler? Não sei, faz tanto tempo que eu não leio. E escutar música? Escuto no carro. Mas a pessoa não consegue ver aquela atividade como um momento de prazer,
dela. E às vezes, quando eu pergunto, a pessoa fala assim, meu sonho era pular de paraquedas. Ela pensa numa coisa tão extraordinária e eu tô falando alguma coisa ordinária, do dia a dia mesmo, sabe? Às vezes a pessoa, quando ela para pra pensar nisso, e às vezes, muitas vezes é o dever de casa que eu dou pra casa, você vai pra casa, eu quero que na consulta de retorno você me traga alguma coisa que te dê prazer. E olha pra sua adolescência. O que você fazia quando você era adolescente? O que te dava prazer naquela época? Porque naquela época a gente tinha muita energia e tinha muito tempo. Então, se a gente olhar na nossa adolescência, a gente consegue perceber ali o que a gente gostava de fazer. Uma coisa que eu resgatei da minha adolescência, eu amava montar quebra-cabeça. Por que eu não monto hoje quebra-cabeça? E aí eu passei a ter quebra-cabeça em casa. Tem uma mesa lá em casa, que você pode ir pra lá, tem sempre um quebra-cabeça aberto. Por quê? Às vezes eu chego do trabalho, as crianças sentam ali, a gente senta, monta 10 pecinhas que seja, às vezes a gente passa um tempo maior. Mas 10 minutinhos já me desestressa. Sabe, uma coisa simples, eu monto quebra-cabeça ali em casa, compro uns 3.000 peças, ele dura ali 1 mês, às vezes 1 mês e meio, a gente fica montando aquilo. As crianças brincam um pouco também, nem sempre querem montar, mas eu percebi que aquilo me fazia bem. Então a pessoa achar o que faz bem para ela é importante, né? Então essa paciente minha que odiava fazer atividade física, não é aquilo que vai ser o desestresse dela. Se eu falar para ela, olha, agora eu quero que você vá pro parque da cidade de correr, ela me enlouquece. Ela vai me matar, fala, essa doutora tá doida, eu vou embora, não volto nunca mais. Até porque eu vou ter vergonha de falar pra ela que eu não fiz. Mas será que o dela não é chegar em casa e tomar um banho demorado? Às vezes tomar um banho com uma água quente caindo na cabeça, seja o ponto de desestresse dela. Mas a gente precisa achar alguma coisa no dia que faça bem pra gente, que a gente se sinta assim, é aquele momento de flow, que é como se a gente não pensasse em nada, que a gente esquecesse do tempo e que se ninguém chamasse a gente passaria horas fazendo aquilo. Então eu tenho muito paciente que descobriu na jardinagem isso, e às vezes, mas precisa morar em casa? Não, às vezes eu entrei na internet e mostrei pra ele como ter uma horta pequena em casa, comprou aquilo ali, até me leva, doutora, eu trouxe cebolinha hoje pra você da minha horta, sabe? Então são coisas assim simples, às vezes, doutora, eu gosto de colocar música alta e ficar lá no quarto, eu pulando, do jeito que quando eu era adolescente, curtia Metallica, e é isso que eu gosto de fazer, tá tudo bem. Ou eu gostava de tocar um violão, cadê seu violão? Tá escondido lá no alto do armário. Tira esse violão, deixa do lado do sofá, porque às vezes você sentou ali de bobeira, você dedilha uma musiquinha, tá tudo bem, sabe? Mas resgatar essa parte do que faz bem, assim, e parar de tentar viver nesse automático. Eu falo muito que a nossa geração é uma geração que ficou ali esmagada e que a gente não sabe muito curtir o processo, porque a gente veio ensinado dos nossos pais que trabalharam muito, nossos pais começaram a trabalhar muito cedo e trabalharam muito. Eu me lembro muito dos meus pais, muito, assim, saindo muito cedo e voltando tarde para casa trabalhando. Mas eles se aposentaram. E a gente tá ali no meio termo que a gente começou trabalhando muito, mas a gente não sabe se a gente vai se aposentar. E a geração que tá vindo depois da gente já é uma geração que nem quer trabalhar muito, né? Então eles já sabem que não vai chegar nessa fase de 50, 55, 60 anos, que era quando nossos pais se aposentavam, e ter mais ali 20 anos para curtir uma aposentadoria. Então a gente precisa, nossa geração, começar a aprender a curtir a jornada, a saber que a vida não é aquela quando a gente se aposentar, ou não é aquela quando a gente terminar de pagar a casa, e saber curtir esse dia a dia. E que das 1.440 minutos que a gente tem no dia, se a gente não tiver 10 minutos pra gente, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Porque se a gente trabalha 8 horas, dorme 8 horas, o que a gente está fazendo com as outras 8 horas? O dia tem 24. Né? Às vezes a gente está ali achando que não tem tempo para fazer uma coisa que a gente gosta, mas a gente está passando 40, 50 minutos rolando o dedo. Horas no celular. Rolando o dedo numa rede social. Eu tenho uma paciente que falou assim pra mim, doutora, meu sonho era fazer aula de canto, mas eu não tenho tempo. Falei, se não tem tempo? Ela falou, não. Eu desenhei a agenda dela e a gente foi marcando tudo que ela fazia no dia. E aí eu falei assim, nesse dia aqui, vamos tentar? A gente ligou do consultório pra uma escola de aula. Tem aula de canto? Tem. Tem esse horário? Tem.
Eu falei, você vai lá semana que vem. E a gente marcou pra ela do consultório. Resolvido. Problema resolvido. Às vezes é assim, é dar o primeiro passo e ver de fato. Desenha, sabe? Que às vezes fica mais fácil de enxergar. Hoje a pessoa tá feliz da vida fazendo aula de canto dela. Uma coisa que parecia um sonho inalcançável que ela queria. Quando eu me aposentar, eu vou fazer aula de canto. Não, a gente conseguiu trazer pro dia a dia dela. Né? Então a gente consegue ver que esses 10 minutos não são nada extraordinário, mas que a gente precisa ter no dia a dia e que é bom para os nossos filhos ver que a gente também tem esse momento nosso, né? E sabe que é legal a gente policiar também, Fê? Eu acho que tela, né, rede social. Eu amo ler, sempre gostei de ler muito. Eu lia uns 4 livros por mês, 1 por semana, e é a minha zona ali que, enfim, eu amo. E teve um mês que eu não li nada. Eu falei, nossa, será que eu tô mais cansada? E no outro mês eu li 1 ou 2. E não é meta, é prazer mesmo. E aí eu peguei meu celular e fui ali no tempo que a gente passa em rede social. Gente, a hora que eu vi aquilo, eu falei, vou sair do meu Instagram. Eu tive que sair. Hoje em dia, óbvio que eu tenho autocontrole, já voltei pro Instagram. Mas é uma coisa que a gente perde tempo e você não percebe. Não percebe. A dopamina fácil, né? De você girar o dedinho assim. No final foi uma coisa vazia, que normalmente você nem sabe o que você viu. Né? Dificilmente então, vai te agregar alguma coisa. Exatamente. Então, assim, o que é uma dica fácil também, todas as redes sociais você consegue controlar o tempo, né? Então, hoje eu tenho Instagram, eu gosto do Instagram no sentido de eu tenho seguidores, eu tenho paciente que vê lá se eu fiz atividade física pra fazer, mas eu acho que a gente não precisa passar 1 hora por dia no Instagram. No Instagram tem limite de 15 minutos diário. Então, eu entro lá, vejo o que eu tenho que fazer, posto o que eu tenho que postar, mas você não fica ali gastando o seu tempo naquilo, né? Pode ser que um dia eu tenha uma live melhor que eu queira ver. Na outra coisa que eu tenho é um grupo de WhatsApp comigo que chama Ver Depois. Tudo que é legal que eu vejo assim, quero ver o podcast aqui da Carol. Eu pego o link e coloco no Ver Depois. Quero ver a live de fulano de tal. Pego o link e ver depois. Por quê? Se ver depois, às vezes é um dia que eu vou esperar as crianças na natação, que eu tenho 1 hora ali. Então eu não preciso ver a live de 9 às 10 da noite que vai atrapalhar meu sono, se eu posso ver depois no momento que eu tô livre. Ou às vezes tô no consultório, um paciente, outro faltou, é o momento que eu vejo Ver Depois, sabe? Então você tem uma relação assim, você não vai perder nada. Eu lembro muito da pandemia que eu tinha muito essa sensação assim de que começou a ter um monte de live ao vivo, parece um monte de conteúdo e parecia que a gente tava sempre perdendo algo, né? Se você ia ver uma live, você perdia outra. E quando você começa a ver, você não perdeu nada, né? São informações assim que você nem gravaria. Outra coisa, livro, eu amo ler também, Carolzinha. Eu percebi que eu tava lendo só em função de aprender algo. Todos os livros que eu li, eu tinha uma caneta como se eu tivesse obrigação de aprender. Eu falei, puxa, mas não era isso que eu gostava de fazer. Eu gostava de ler literatura. Eu não queria ler livro para aprender, eu queria simplesmente para relaxar. E aí eu entrei no clube de livro de clássicos. Então assim, agora a gente lê Machado de Assis e Clarice Lispector pelo grupo, entendeu? E aí tem esse grupo. E eu pensei, poxa, olha aí, retomei o prazer de ler, porque parecia que eu tinha sempre que aprender algo, que aquela minha agenda vazia, aquele espaço, era sempre para estar me tornando melhor, para ter, sabe, aquela positividade tóxica, assim, de você consegue ser melhor, de 1% melhor. Não, às vezes a gente precisa pôr o pé no chão e falar, calma, põe a cabeça no lugar, sabe? O que eu preciso agora? Às vezes a gente está tão acelerado, com tanta coisa a fazer, que a gente nem absorve nada daquilo que a gente está fazendo. Então o autocuidado também entra esse controle de estresse. E saber o que te faz bem, porque isso não sou eu, não é a Carol, não é o Lucas que vai falar para alguém o que faz bem, é o que a pessoa sente. Isso vem da construção do que ela fazia na infância. Tem gente que ama pescar, tem gente que se eu colocar para pescar vai querer me matar. Né? Então, seu pai pescava, às vezes seu pai te levava lá para pescar, é uma recordação que você tem de infância que você gosta daquilo, né? Então, descobrir, para um pouquinho e pensa o que você gosta de fazer, o que te dá prazer e por que você não tá fazendo aquilo cotidianamente. Às vezes não todos os dias, mas 1 vez por semana. Por que você não faz isso que você gosta, né?
Como é que é aquela frase que você fala sempre? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? Eu amo essa frase, acho que define, assim, porque é exatamente isso, assim, da gente também se permitir a fazer coisas novas, né? E quando eu falo isso, a pessoa também fala assim, subiu o Everest. Não, é uma coisa simples. Às vezes você passando ali numa entre quadras, tem uma cafeteria que você nunca parou, e aí você para, senta ali, toma um café ali, sabe? Come uma coisa diferente. Ali foi a primeira vez que você fez algo pela primeira vez, né? Então, não precisa ser uma coisa extraordinária, mas colocar pequenas coisas no dia a dia, porque a gente precisa criar memórias, né? O envelhecer pelo envelhecer também, se a gente não tiver memórias pra gente viver delas na velhice, é também muito complicado. Quando a gente olha para trás e teve uma vida vazia, que você não sabe dizer o que você fez. O que você fez? Trabalhei. Meus filhos cresceram e eu trabalhei. E a gente não consegue falar nada de diferente porque o trabalho era rotineiro, né? A gente lembra do que é diferente. Você não lembra de todos os dias que você foi na escola na sua infância, mas você lembra do Dia das Mães que você apresentou a música tal, porque aquele dia foi diferente, né? Então a gente precisa colocar nos nossos dias algo pela primeira vez. E pequenas coisas, assim, a primeira vez que eu encontrei o Lucas e a Carol e vim gravar um podcast aqui. Então hoje foi a primeira vez que eu fiz algo é a última vez que eu fiz algo pela primeira vez, vim gravar um podcast aqui com vocês, sabe? E ter esses marcos. Vamos fazer mesmo. Parte da memória da Wiley. E ela da nossa. E ela da nossa. Tá vendo? A Fê já faz parte da minha memória por inúmeras coisas e quero te agradecer por isso. Quando você fala do amigo do amigo do amigo, e aquilo influencia a gente, imagina o amigo, essa primeira pessoa ao lado. Então, assim, você me incentiva a ler, é muito legal a gente trocar plantão e você tá sempre com um livrinho debaixo do braço, você me incentiva a comer melhor, todos os dias realmente você tá lá comendo melhor, você me incentiva a ser uma médica melhor, com esse entusiasmo, e tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Um dia a Fernanda chegou no plantão numa cadeira de rodas. Ela teve uma fratura patológica. O nível de responsabilidade que isso é um aprendizado, isso é inspirador. Né? Ela teve uma fratura patológica, conta dessa história. Eu já contei que você foi dar plantão na cadeira de rodas, né? Um comprometimento, uma responsabilidade. Isso é único. Eu tava treinando pra Maratona do Rio, né, e aí acabou que por overtraining, por treino em excesso, eu acabei tendo fratura de fêmur e a recomendação era que eu não colocasse o pé no chão. Mas eu me sentia bem, né, eu não podia pôr o pé no chão, mas eu pensei, puxa, quantos cadeirantes eu conheço que trabalham todos os dias com trabalhos muito mais pesados do que o meu, né, e eu pensei, por que não também fazer isso? E eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei no hospital de cadeira de rodas, eu encontrei o diretor do hospital e ele falou assim, mas Fernanda... E eu pensei, bom, cadeirante não trabalha? E ele ficou meio calado e eu falei, eu tenho que falar uma coisa pra você, minha cadeira de rodas não entra no Star Médico. Eu não consigo pegar uma água pra usar o banheiro, eu tenho que usar o banheiro lá de fora. E é legal isso, como a gente aprende também a dificuldade do outro, né? Porque ali eu me coloquei por 40 dias numa situação que tem gente que passa a vida inteira. Então eu não podia me permitir ficar em casa de perna pra cima, Carolzinha, que eu penso, poxa, mas tem gente que faz isso o dia inteiro. E não é que eu tô me sacrificando no sentido, se eu ficar paradinha, sem pôr o pé no chão, eu não sinto dor. Eu me sinto apta pra trabalhar, sabe? Então, não era uma coisa assim que eu queria aparecer de forma alguma, mas era uma coisa, poxa, eu posso fazer, eu sei que eu dou conta e dá pra tocar o dia a dia assim. Foi assim que passou leve os 40 dias. Talvez se eu ficasse em casa, parada, com a perna pra cima, eu entristecesse, eu emburrecesse, eu nem gostasse disso, né? Eu sou muito ativa, eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto de trabalhar. O trabalho me dá prazer, né? Então eu gosto do que eu faço, eu gosto de encontrar o paciente, eu gosto de encontrar meus colegas de trabalho. Então talvez ficar em casa me adoecesse mais naquele momento. E aí foi uma experiência, digamos, diferente, né? É de verdade, assim, muita batalha. Você vê que coisas que você não dá importância no dia a dia, você passa a dar importância. De ver, assim, vagas de deficiente, como é importante ter aquilo ali mesmo. Coisa básica, eu não conseguia... Eu lembro que eu levo minha comida pro trabalho e eu tenho que lavar minha louça, né? Eu lavo meu potinho, tudo.
A cadeira de rodas não entra no armário embaixo se tiver armário. Então, a pia, ela tem que ser vazada embaixo pra cadeira entrar. E são coisas que você não percebe no dia a dia. Então, eu não conseguia lavar minha louça porque eu não alcançava a pia. Sabe? E você pensa, cara, são coisas que você faz sem pensar que outra pessoa tem dificuldade em fazer. Né? Então você gera ali uma empatia muito maior pelos outros. É igual uma coisa que eu sou impressionada, tem uma pessoa, um nadador, que ele é cego e ele treina aqui com a gente. E é tão básico você colocar seu óculos e você nadar e você enxergar a parede para fazer a virada e passar, que eu só passei a pensar quão difícil é para um cego quando eu vi ele nadando, porque ele tem uma varinha que bate na cabeça dele quando ele tá a 5 metros, para ele saber que ele tá chegando na parede para virar. Então, só quando você se põe na posição dele, aí um dia teve um treino que todo mundo treinou com óculos vedado, assim, sabe? Você bate nas saias, você vê quão difícil é a vida das outras pessoas. E não só na cadeira de rodas, mas às vezes, poxa, às vezes eu tô falando no meu consultório que a pessoa tem que ter 1 hora para ir fazer natação por dia, mas eu tô falando de uma pessoa que acordou 4 horas da manhã, porque ela demora 3 horas de transporte público para chegar no trabalho. Né? Então, quando a gente se põe no lugar dessa pessoa, essa empatia que gera, essa conexão que a gente tem com o paciente, com a dor do outro, nos faz melhor, né? Nos coloca numa posição, puxa, eu vou fazer até porque ele não consegue fazer, então eu preciso ser melhor do que isso, né? Então, é bem por isso mesmo, assim. Fê, como que o paciente chega na medicina do estilo de vida? Por exemplo, o paciente está com dor de cabeça e fala, vou no neurologista, teve dor no peito, vou até o cardiologista. Enfim, vou fazer meu periódico no ginecologista. É uma especialidade que, quando que a pessoa fala, nossa, deixa eu procurar esse profissional? O que a gente do Colégio Brasileiro pretende? Que cada especialidade, o médico se especializa em medicina do estilo de vida. Exatamente por isso. Se o paciente procura uma ginecologista porque tem candidíase frequente, a gente sabe que a candidíase depende de medidas comportamentais. Então, que essa ginecologista saiba conduzir o paciente na mudança de comportamento, seja diminuindo o consumo de carboidratos, seja orientando na roupa íntima que ela vai usar, seja orientando no banho pós-treino para não ficar ali suada, sabe? Mas que a gente comece a mudar o comportamento em cada especialidade, para que o paciente não tenha que ter essa percepção sozinho do que tem que procurar, porque muitas vezes o paciente nem sabe se precisa procurar um neurologista, neurocirurgião ou qualquer outra especialidade. Então é difícil você colocar essa responsabilidade no paciente, mas que os médicos de todas as especialidades têm essa capacidade de ter um olhar da medicina do estilo de vida, né? Porque, Carol, quando a gente vai olhar todos os guidelines, todas as diretrizes médicas de todas as especialidades, ela começa com mudança de estilo de vida. Então, se você olha, prevenção de hipertensão, mudança de estilo de vida. Prevenção de diabetes, mudança de estilo de vida. Obesidade, mudança de estilo de vida. Enxaqueca, mudança de estilo de vida. Tontura, mudança de estilo de vida. Todas têm. Então, todas as áreas, todos os médicos deveriam ter essa formação. Mas qual que é a nossa cultura médica e nos últimos 100 anos a gente evoluiu na medicina? A gente morria de infecção. Né? Então, se você pensar, a humanidade morria de infecções virais bacterianas. E aí surgiu o antibiótico. E a gente cresceu com essa percepção de que eu tô doente, eu vou no médico, ele me dá um remédio. Porque era assim com a infecção, e você curava da infecção. E o que o paciente espera? Que ele vá no médico e o médico dê uma medicação. É por isso que a gente fala, nossa, mas essa pessoa queria a pílula mágica. Queria, porque culturalmente a medicina cresceu com a pílula mágica, com o antibiótico que tratava. Mas as doenças crônicas, elas não dependem de medicamento, elas dependem de um estilo de vida. Porque senão você não cura. Se o paciente é hipertenso e eu dou um remédio para hipertensão, esse remédio não vai curar a hipertensão do paciente, ele vai controlar a hipertensão. Né? Mas eu consigo mudar o eixo e talvez conseguir tirar a medicação do paciente, nem sempre a gente consegue tirar, se eu conseguir fazer com que esse paciente emagreça, se eu conseguir fazer com que esse paciente durma melhor, se eu conseguir fazer com que esse paciente faça atividade física.
ou que pare de fumar, por exemplo. E aí eu mudo o curso da doença. Então, o ideal não era que o paciente tenha a responsabilidade de falar, poxa, mas você deveria ter procurado um médico do estilo de vida, mas que todas as especialidades tenham essa visão. E talvez a gente vá mudando o curso da faculdade para a gente ter esse olhar na mudança de comportamento e não somente em prescrever o medicamento. Porque a gente foi treinado para prescrever medicamento, né? Para prescrever o tratamento. A gente não foi treinado para mudar, a gente não foi treinado para ser esse coach da saúde. Aqui no Brasil esse nome é muito vulgar, né? O coach. Mas nos Estados Unidos é exatamente isso que a gente usa. De você entender onde o paciente está, a gente montar uma estratégia de chegar em tal lugar e fazer esse caminho juntos. Né? Então a gente precisa colocar isso na formação médica e a gente já tem faculdades aqui no Brasil que já está colocando a medicina de estilo de vida como grade horária na faculdade. Legal. Né? Então esse é o caminho, assim, junto à CRM, junto à CFM, a gente tá querendo tornar, né, no caminho de tornar a medicina de estilo de vida como área de atuação. Então ela não vai ser uma especialidade médica, mas ela vai ser uma área de atuação dentro de todas as especialidades médicas. Né, qual o paciente mais jovem que você tem? O paciente mais jovem que eu tenho é uma paciente de 14 anos. E a mãe dela era minha paciente, a avó dela era minha paciente e falaram, você atende paciente de 13 anos? Eu falei, bom, 14 eu vou. No dia que ela fez aniversário, no dia seguinte ela estava na consulta comigo. Ela falou, doutora, ela já tem 14 anos, agora ela pode? Eu falei, senta. E a preocupação da mãe era exatamente isso. Ela estava numa escola super puxada, conteudista, que, mesmo ela estando no 7º ano, já estava preocupada com o vestibular e já não fazia atividade física porque não tinha tempo de fazer atividade física. Então, essa criança passava... Criança porque 14 anos, né? Uma adolescente. Ela passava de 7h10 da manhã até as 13 assistindo aula. Ela almoçava no restaurante do colégio e aí ela tinha aulas de reforço e monitoria até as 8 da noite. Quando a gente calculava essa paciente, ela passava 13 horas do dia sentada na monitoria, né? Ou assistindo aula de manhã, ou fazendo coisas à noite. Essa adolescente, ela já tinha dor nas costas, ela chegava em casa exausta, ela não tinha amigos porque ela não tinha nem vontade de encontrar nenhum amigo. Os amigos que ela tinha ali do colégio, que você tinha pouco tempo de interação entre eles. Ela chegava em casa, queria comer porcaria, porque ela estava morta de cansada, então a mãe queria que ela comesse um prato super saudável, mas obviamente ela preferia pedir uma comida. Eu falava, mãe, eu quero comer pizza hoje, tá tudo certo. Então a gente vai vendo, aí o que ela fazia? Chegava em casa, ali ia para dentro do quarto dela, pegava o celular, ficava ali conversando com algumas amigas, vendo alguma rede social, alguma coisa, até que ela dormia e no outro dia, às 7 horas da manhã, ela tinha que estar no colégio de novo. Né? E aí com essa adolescente o trabalho foi legal porque a gente desconstruiu essa necessidade da paciente ter que ficar estudando esse tempo todo. E às vezes não é só com a adolescente que eu tenho que falar, eu tenho que falar com a mãe dela. E falei, escuta, se a gente colocar uma atividade física aqui, ela vai aumentar a irrigação cerebral e ela vai ser muito mais produtiva no estudo. Então, será que a gente não consegue colocar aqui às 4 horas da tarde, ela vai para a academia que fica do lado do colégio e volta e continua na monitoria até às 8. Mas a gente quebrou o dia ali dela na metade com que ela fizesse uma atividade física e voltasse. E essa menina, ela começou a fazer uma aula de spinning ali na academia, começou a ter amigos da academia e ela voltava mais motivada. E aí quando ela voltou ali 3 meses depois, a mãe falou assim, doutora, ela é outra criança. Ela é outra pessoa, ela tem vida de novo. Então parece que a gente coloca essa fase da adolescência ali, dos 12 aos 18 anos, numa caixinha, com uma obrigação de passar no vestibular, né? E que a gente esquece que esse momento ali de formação, não só física, mas mental da criança. Né? Então a gente está gerando uma ansiedade, gerando um quadro ali na criança que ela precisa focar numa coisa que vai acontecer daqui 6, 8 anos e que ela esquece de viver ali o dia a dia dela e que aquela formação corporal, formação de reserva muscular, toda a parte fisiológica dela tá indo para o espaço. E aí a gente tem o quê? Crianças obesas, crianças sedentárias, crianças que não desenvolveram nenhum gosto pelo esporte. Né? Então essa foi minha mais nova paciente. Foi o que a gente discutiu em outra gravação aqui, quando a gente estava falando de obesidade,
tem uma projeção de que daqui a alguns anos nós vamos ter um número muito grande de crianças e adolescentes obesas, né? Então, entra a questão de alimentação, entra a questão de acesso à internet. Então, a medicina de estilo de vida, o máximo de crianças e adolescentes que vocês conseguirem fazer essa cobertura, vai ter um significado muito importante. Aí mais uma vez eu falo do ambiente, né? Porque a criança, ela não tem um poder de escolha, né? Então, se a gente vê, a criança não tem poder aquisitivo para ir lá e comprar tal ou tal comida. Ela tem o que trouxeram para dentro de casa. Mas se a gente coloca essa educação dentro da escola, a criança começa a questionar o comportamento dos pais em casa. Né? Então ela começa a ver, poxa, mas na escola tem verde todos os dias, por que aqui em casa não tem? Por que aqui em casa a gente compra essa lasanha e coloca ela no micro-ondas e come nos domingos, né? Então, a gente educar a criança é muito importante, mas colocar ela no ambiente que seja fácil ela fazer escolhas saudáveis. Né? Não adianta que eu queira que essa criança sozinha tenha uma ideia extraordinária de comer melhor ou de fazer atividade física. Então eu preciso criar gosto na criança para que ela faça essa escolha no futuro e que chegue ali na adolescência, que ela continue com essa escolha, sabe? Fê, quero te agradecer. Já acabou, gente. Não passou rápido. Né? É um prazer enorme conversar com gente interessante, inteligente, competente. Isso é muito inspirador. Eu usei essa palavra hoje 1000 vezes. Pessoal, me perdoe, mas é porque não tem como sentar com Fernanda Weiler e não se inspirar. Muito obrigada, eu te admiro muito, a sua competência. E eu ficaria aqui o resto da tarde inteira para elencar vários nomes bonitos do dicionário que te representam muito bem. A gente falou que ela é atriz também? Não. Fernanda Weiler também é atriz. Obrigada, Carolzinha. Falar com gente inteligente, eu tô aqui com 2 super inteligentes. Muito, muito obrigada pelo convite, viu? Gosto muito de conversar com vocês também. Volte sempre. Volte sempre. Temos que marcar a parte 2. Com certeza. Gente, eu ganhei uma caneca. Um brinde. Muito obrigada, Fê. Obrigada a vocês, gente.